Olá, pessoal! Nesse vídeo eu vou resolver esse exercício em que a gente vai calcular a área entre a curva de equação y igual a x² menos x menos 2 e o intervalo de 0 até 3 no eixo x. Então vamos começar relembrando a relação entre as integrais definidas e as áreas de regiões desse tipo. Então, quando a gente tem o gráfico de uma função f de x todo acima de um certo intervalo, aqui no eixo x de A até B, então todo acima desse segmento, a integral de A até B de f de x dx vai ser igual à área dessa região que está entre o gráfico da função e esse segmento de A até B sobre o eixo x. Então, essa integral vai ser igual à área A dessa região. Então, vou chamar de A área dessa região aqui. Agora, quando a função tem valores tanto positivos quanto negativos no intervalo de A até B, então parte do gráfico da função vai estar acima do eixo x nesse intervalo e parte da função pode estar abaixo do eixo x nesse intervalo. A região que está entre o gráfico da função e o intervalo de A até B, ela é formada por esses três pedaços nesse exemplo, né? A gente vai ter esse pedaço aqui, que está entre o gráfico e esse trecho do intervalo de A até B. Depois a gente tem esse outro pedaço aqui embaixo e mais um pedaço aqui em cima. Essa primeira parte aqui eu vou dizer que tem uma certa área A1, essa aqui eu vou dizer que tem uma área A2 e essa aqui vai ser uma área A3. Nesse caso, a integral de A até B de f de x dx vai ser igual à área A1 menos a área A2 mais a área A3. Isso é o que a gente chama de área líquida com sinal. Ou seja, esse pedaço aqui da região que está abaixo do eixo x, na integral, ela é contabilizada com um sinal negativo. Bom, então agora retornando para o nosso exemplo, a primeira coisa que eu vou fazer é esboçar essa curva, que tem a equação y igual a x² menos x menos 2. Então, essa curva é uma parábola. As raízes da equação x² menos x menos 2 igual a zero são menos 1 e 2. Portanto, a gente vai ter uma parábola voltada para cima, que passa por esses dois pontos no eixo x. Tá? Então, esse aqui seria o gráfico de y igual a x² menos x menos 2. A área que a gente quer encontrar é formada pelo gráfico dessa parábola e o segmento aqui de 0 até 3 no eixo x, né, pelo intervalo de 0 até 3. Então, seria a área formada por esse pedaço que está aqui embaixo e mais esse pedaço aqui que está aqui em cima. Então, chamando de A1 a área desse pedaço aqui de baixo e de A2 a área do pedaço aqui de cima, o que a gente quer calcular é A1 mais A2. Então, lembrem que quando a gente calcula a integral de 0 até 2 dessa função, isso vai ser igual à área desse pedaço aqui, ou seja, A1, só que com sinal negativo. Então, essa integral é menos A1. E a integral de 2 até 3 de x² menos x menos 2 dx vai ser exatamente igual a A2, pois nesse trecho aqui, né, de x igual a 2 até 3, a função está acima do eixo x, ela é positiva. Então, para calcular A1, basta a gente calcular essa integral e depois desconsiderar o sinal. E para calcular A2, basta calcular a integral de 2 até 3. Então, primeiro eu vou calcular a integral de 0 a 2, de x² menos x menos 2 dx. Essa integral vai ser igual a x² sobre 3, menos x² sobre 2, menos 2x, para x de 0 a 2. No x igual a 2, então, a gente vai ter 8 terços, menos 4 meios, menos 4. E em x igual a 0, a gente vai ter 0. Já que eu vou ter 0 ao cubo sobre 3, menos 0 ao quadrado sobre 2, menos 2 vezes 0. Então, isso é 8 terços menos 6,
E aí, escrevendo um denominador comum, a gente tem 8 menos 18, que é menos 10 terços. Então, a primeira integral é igual a menos 10 terços. E a segunda, que é a integral de 2 a 3 de x² menos x menos 2 dx. A antiderivada vai ser a mesma, né? X ao cubo sobre 3 menos x² sobre 2 menos 2x, de 2 a 3. Em x igual a 3, a gente vai ter 3 ao cubo, que é 27 sobre 3. 27 sobre 3 é 9. Menos 3² sobre 2, então menos 9/2. Menos 2 vezes 3, que é 6. Menos essa antiderivada em x igual a 2. Essa antiderivada em x igual a 2 a gente já calculou aqui na integral de cima, é menos 10 terços. Então, menos 10 terços. Então, aqui a gente vai ter 9 menos 6, que é 3, menos 9/2, mais 10 terços. E aí, escrevendo com o denominador comum, que vai ser o 6, e somando tudo, a gente vai ter 11 sobre 6. Então, agora usando os valores das integrais que a gente encontrou, quanto que vai dar a área dessa região, ou seja, A1 mais A2? A1 é igual a menos essa integral, ou seja, se a integral de 0 a 2 é menos 10 terços, significa que a área desse pedaço aqui de baixo é 10 terços. E a área 2 é exatamente igual à integral de 2 a 3 da função, ou seja, é 11 sextos. E essa soma é igual a 31 sextos. Então, a área total entre o intervalo, né, esse segmento no eixo x, e a curva, que é a parábola, é igual a 31 sextos. Tá? Notem que isso não é a mesma coisa que a integral de 0 a 3 de x² menos x menos 2. Essa integral aqui, né, pelo que a gente viu, vai ser igual a menos a 1 mais a 2, porque a integral de 0 a 3 é a área líquida com sinal, então essa parte que está abaixo, né, a área 1, entraria com sinal negativo. E não é isso que a gente quer calcular, né? Se eu quero a área total, então eu quero a soma dessa área com essa outra, que é a 1 mais a 2, que é o que a gente calculou. E essa integral aqui, né, a integral de 0 até 3, seria menos a 1 mais a 2. Então não é a mesma coisa. Isso só dá a mesma coisa quando a gente tem uma função que é positiva, ou seja, que está acima do eixo x no intervalo que a gente está considerando, que não é o caso aqui, né? Essa função tem um pedaço abaixo do eixo x. Então, para calcular a área entre uma curva e um intervalo no eixo x, a gente precisa primeiro ver o sinal da função, ver em qual partes desse intervalo a função está abaixo e em qual partes ela está acima do eixo x. Certo? Então, espero que o exemplo tenha ficado claro. Até a próxima!